Na sequência agora, nós vamos falar sobre a proporcionalidade, que tem sido cobrada com muita frequência nas questões do Enem até então. A definição matemática de proporção é a igualdade entre duas razões. A sobre B é igual a C sobre D. Mas a aplicabilidade disso é muito grande, é muito vasta, né? Em termos mais simples, a proporção é sempre o que algo representa, o que uma parte representa em relação a um todo, por exemplo. Quando você tem um desconto numa loja, numa liquidação, você tem um desconto que é proporcional ao preço. Em função dessa fácil aplicabilidade do conceito de proporção, com certeza, por essa razão, o Enem vem cobrando esse assunto com tal regularidade. Nós vamos sempre fundamentar a proporção numa regra de 3. 100% corresponde ao preço total, X% corresponde ao desconto dado, né? Mas, em alguns casos, a proporcionalidade pode ser calculada sem a necessidade da regra de 3. Vamos a uma questão do Enem de 2003, a questão número 10. Se você já tem o seu material, vamos juntos, se não, preste atenção. A questão tem o seguinte enunciado. Visando adotar um sistema de reutilização de água, uma indústria testou 5 sistemas com diferentes fluxos de entrada de água e fluxo de saída de água purificada. Ou seja, um sistema de purificação de água, ele pega uma certa quantia de água, que ele coleta, água para ser tratada, e devolve já a água devidamente tratada numa quantidade que não é igual à quantidade que entrou. Portanto, há uma perda aí. Claro, o que é o sistema melhor? O sistema melhor é o sistema que tenha a menor perda possível. Isso é proporção. Qual é a proporção de perda para cada um dos sistemas tratados, né? Vamos voltar ao enunciado. Veja, na tabela que existe lá, então nós temos na primeira linha o fluxo de entrada da água suja e na segunda linha o fluxo de saída da água já devidamente tratada. O sistema 1 entram 45 litros e saem 15 depurados, já tratados. No sistema 2 entram 40 litros e saem 10. No sistema 3 entram 40 litros e saem 5. No sistema 4 entram 20 litros e saem 10. No sistema 5 entram 20 litros e saem 5 litros de água tratada. Veja, nós precisamos agora definir um número que nos dê a ideia do rendimento. A linguagem universal da proporcionalidade, muito embora existam várias formas de nós expressarmos esse número, mas a mais clara, a mais usada é o percentual. O desconto é de 20%, o aumento é de 30%. Como que vai funcionar para o nosso exercício? Observe e pense junto. Se a quantidade de água tratada sobre a quantidade de água que entrou no sistema desse igual a 1, esse quociente, significava que elas eram iguais. Seria o sistema ideal, ele não teve perda nenhuma, ele purificou toda a água que entrou. Agora, se a quantidade de água depurada, tratada, sobre a quantidade de água que entrou, der 0,5, a metade, significa então um rendimento de 50%, 0,5, 50%. Essa é a forma mais fácil de nós conseguirmos estabelecer um número que nos dará a certeza da solução do exercício. Então veja, o que nós vamos fazer? Em todos os 5 sistemas, nós vamos tomar o quociente, que é a água que foi tratada sobre a água que deu entrada no sistema, que ele chama de água suja ou ainda por tratar. No sistema número 1, vá acompanhando agora ao lado. No sistema número 1, nós temos 15 litros sobre 45 litros. Essa conta dá 0,333 ou aproximadamente 33%. Então, o sistema 1 tem um rendimento de 33%. O sistema 2, nós temos 10 litros de água purificada sobre 40 litros de água suja. Isso dá 1/4 ou 0,25, ou seja, o sistema 2 nos dá um rendimento de 25%. O sistema 3, nós teríamos 5 litros de água tratada sobre 40 litros de água suja. Isso dá um rendimento muito pequeno, seria
1/8, portanto, aproximadamente 12% de rendimento. Um sistema realmente muito desfavorável aí. Já o sistema 4, nós teríamos 10 litros de água tratada sobre 20 litros de água suja. Isso dá 1/2 ou 0,5, portanto, 50% de rendimento. Já o sistema 5, nós teríamos 5 litros de água tratada sobre 20 litros de água suja. Isso nos daria, portanto, 1/4 ou 0,25, 25% também de rendimento. Portanto, se nós analisarmos os rendimentos dos 5 sistemas, não há a menor dúvida que o sistema número 4, com 50% de rendimento, seria a melhor alternativa. E, portanto, a alternativa D é a alternativa correta. Veja, essa sempre é a ideia de proporcionalidade. Ou seja, é sempre procurar, a dica que a gente coloca nesse momento, é sempre procurar levar a linguagem de proporcionalidade para a linguagem de percentual. Então, sempre o total é 100%, aquilo que se quer é X%. A linguagem de percentual é a linguagem mais universal, é ela que é usada para quantificar e para estabelecer variações de quantidades de maneira geral, né? Proporcionalidade é sempre isso, né? Sempre um total que é o 100% e uma referência, uma parte que é o que a gente pretende trabalhar. Muito bem, no programa de hoje você já viu matemática ligada a futebol, matemática ligada ao dólar, matemática ligada a tratamento de água. Assim são as questões do Enem, questões criativas, surpreendentes, e em todas elas sempre nós insistimos em lembrá-lo. Não há necessidade de memorizar fórmulas, não há necessidade de fazer grandes cálculos. E para encerrar a aula, nós vamos discutir agora, ainda dentro do tema proporcionalidade, uma questão que envolve, acredite, matemática e margarina. E matemática e margarina apareceram juntas na questão número 6 do Enem de 2004. Se você tem a sua apostila em mãos, é a página 31, onde essa questão está. Muito bem, vamos juntos então acompanhar o enunciado. As margarinas e os chamados cremes vegetais são produtos diferentes, comercializados em embalagens quase idênticas. O consumidor, para diferenciar um produto do outro, deve ter muita atenção nos dizeres do rótulo, geralmente com letras muito pequenas. As figuras que seguem apresentam rótulos desses dois produtos. Então veja, nós temos ali a representação de um rótulo de margarina, de 500 gramas, e uma embalagem de creme vegetal, também de 500 gramas. Logo abaixo da denominação margarina e da denominação creme vegetal, nós temos um número. Na margarina, 65% de lipídios e no creme vegetal, 35% de lipídios. O que são esses lipídios? Logo na sequência do enunciado, o próprio exercício explica. Veja, ele diz: uma função dos lipídios no preparo das massas alimentícias é torná-las mais macias. Uma pessoa que por distração use 200 gramas de creme vegetal para preparar uma massa cuja receita pede 200 gramas de margarina, não obterá a consistência desejada, pois estará utilizando uma quantidade de lipídios que é, em relação à recomendada, aproximadamente quanto? Veja, a alternativa A propõe o triplo, a alternativa B propõe o dobro, a alternativa C a metade, a alternativa D 1/3 e a alternativa E 1/4. Vamos pensar junto. O que o problema sugere claramente é que a margarina é um produto de maior qualidade, uma vez que o lipídio é uma coisa que favorece, ele torna a massa mais macia, né? Assim sendo, o creme vegetal, tendo menor quantidade de lipídios e, portanto, desfavorável, um produto de qualidade inferior para a confecção da massa, isso deixa claro que se ele usou o creme vegetal, ele usou uma quantidade menor do que a quantidade ideal. Isso excluiria já as alternativas A e B, que propõem que ele usou mais. Não, ele usou menos lipídio. Agora, quanto menos? Novamente, nós temos aí claramente um conceito de proporção. Veja, quando ele diz que 65% é lipídios na margarina, não importa de quanto.
é importante observar isso, é 65% de 500 gramas ou é 65% de 200 gramas. Então, ele deveria ter usado 200 gramas de margarina, que teria 65% de lipídios. Ele usou 200 gramas de creme vegetal, que tem 35% de lipídios. Então, ele usou 35% menos do que o desejado. Quanto menos? Ora, como o enunciado propõe aproximadamente, claro que 35 é aproximadamente a metade do que de 65. Portanto, ele usou a metade do que deveria ter usado de lipídios. Por conseguinte, a única alternativa correta só pode ser a alternativa C, a metade de lipídios necessário e, portanto, a massa não ficou dentro do que especificava a receita. Muito bem, com isso nós encerramos a nossa primeira aula e na próxima aula, importante já lembrar que o assunto geometria, que foi apresentado hoje como o assunto que tem a maior incidência nas questões do Enem, toda a próxima aula será integralmente destinada a comentarmos questões de geometria, para que você tenha uma ideia muito precisa do que a prova do Enem apresenta também nas questões de geometria. Enfim, o que esse programa pretendeu deixar claro é que não há razão nenhuma para ter medo da prova de matemática do Enem. Muito obrigado e até a próxima aula. Muito obrigado, Kolbe. Obrigado mesmo, amigo, por nos conceder este aspecto da matemática, ou seja, o Exame Nacional do Ensino Médio interpretado por você através das relações matemáticas. A nossa produção separou um comentário bastante oportuno. Um estudante questionando as questões, utilizando inclusive esse termo, de que elas são boladas de maneira interessante e ele aplica isso no seu dia a dia. Daí, é claro, vem a crítica dele em relação aos conteúdos curriculares da matemática. Diz esse estudante, então, o porquê dele ter estudado tanto assim fórmulas matemáticas, por que essa insistência no ensino fundamental, nas séries finais do ensino fundamental e, sobretudo, no ensino médio, se essas fórmulas agora não servem para o Enem. Então, por que ter aprendido tanto? Bom, não vamos aqui querer trazer uma resposta pronta, mas é importante observarmos o seguinte. Em princípio, tudo que se aprende tem uma valorização plena e absoluta. Porque quanto mais aprendermos, mais horizontalizamos a nossa vida, mais formamos o nosso quociente de inteligência e ganhamos, adquirimos bagagem para enfrentar os desafios da vida. Nós não podemos ficar apenas limitados a uma situação ou outra. Isso é um fato. Então, todo aprendizado é muito bem-vindo e em todas as disciplinas. Nenhuma delas é descartável. Claro que no Exame Nacional do Ensino Médio não temos a língua estrangeira moderna e faz falta. Faz falta porque aprender um outro idioma, trabalhar com outro idioma é fundamental no século XXI, nas relações humanas, nas relações transacionais, comerciais que o futuro nos reserva. Então, isso é um ponto bastante importante a ser dito. Mas é claro, por que o Enem não trabalha com as fórmulas prontas? Porque, a bem da verdade, a ideia é olhar para o aluno e fazer com que ele compreenda que aquela questão é um desafio. E sendo um desafio, ele precisa trabalhar com aquilo que ele sabe, daí sim as relações das fórmulas, mas é claro, desenvolver as competências sobre as quais temos falado, a de hoje, a construção, a aplicação do aprendizado no problema que surge, na questão problema que foi vista. Então, esta é a base da construção do nosso trabalho e, evidentemente, é o princípio que norteia não só o trabalho do professor Kolbe, você acabou de ver isso, mas também, é claro, o trabalho do professor Ieso desfilando pela gramática. Na semana que vem, o nosso encontro é com a literatura mais uma vez. Então vale a pena você olhar a literatura de perto e observar também a história. Então, história e literatura, o nosso encontro do próximo programa, do próximo momento. Quando nos referimos à próxima semana, é porque, na verdade, temos olhado a TV aberta. Mas, é claro, pela TV Paulo Freire, você encontra em vários horários as inserções do projeto Eureka. Não esqueça, você pode encontrar, mais uma vez fazendo referência,
Você pode encontrar as questões nesta apostila aqui, que está à sua disposição nas escolas paranaenses, nos colégios paranaenses e, é claro, no portal Dia a Dia Educação. Então, olha aí, não esqueça, www.diadiaeducacau.pr.gov.br à sua disposição. Então, até o próximo programa. Excelente ter estado em sua companhia e continue acompanhando o projeto Eureka, iniciativa da Secretaria de Estado da Educação, da TV Paulo Freire, parceria com a Paraná Educativa. Até o próximo momento.